Boa tarde, estamos mais uma vez aqui com o programa A Sexta Hora. Aquele momento, aquele programa dedicado a você que deseja sair desse momento difícil que ora se encontra a sua vida. Sim, aquele momento em que nós levamos luz até a sua casa, até a sua vida, para que você saia da escuridão da angústia, para que você saia da escuridão das trevas. E hoje eu quero perguntar para você, você já teve aquela sensação de fracasso, onde nada na sua vida dá certo? Ou melhor, você já teve, às vezes, aquele sentimento, aquela sensação de que as coisas estão tão ruins, de que não pode ficar pior do que já está? Pois é, hoje nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre isso. Você já teve, com certeza, aquela impressão de que você não sabe o que fazer e por que as coisas dão tão erradas na sua vida. Hoje, curiosamente, vamos falar um pouco disso, um pouco de um tema muito curioso. Estaremos falando sobre sabedolência indoor e com certeza esse tema te chamou muita atenção. Mas quem vai falar sobre isso é a nossa teóloga em psicologia pastoral e psicanalista, Bispa Mariana Benson, que está aqui hoje com a gente. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. E nós esperamos muito desse tema, um tema curioso que certamente está despertando o seu interesse em estar aqui hoje conosco. Por quê? Porque precisamos entender que história é essa, sabedolência. Pois é, Batista Benson. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes ela vive a vida inteira triste, amargurada, infeliz, sofrendo? Aquelas que vira e mexe fala assim pra gente, a impressão que eu tenho é que nadei e morri na praia? Sabe assim também aquelas pessoas que elas parecem que elas vivem no mesmo script o tempo todo, a história se repetindo? A história o tempo todo se repetindo, que ela fala assim, meu Deus, eu troco de namorado, mas a história se repete. Eu troco de cidade, mas a história se repete. Eu troco de emprego, mas a história se repete. Parece que eu tô vivendo um loop. O tempo inteiro repetindo aquela mesma situação, aquela mesma circunstância de aflição, de angústia, de desespero. E aí quando nós falamos da sabedoria indoor, e desse loop que muitas vezes as pessoas vivem, aí muitas vezes nos vem essa pergunta, mas como que eu consigo me livrar desse loop? O que eu faço na minha vida para me livrar desse negócio que toda vez esse momento de angústia, de aflição fica se repetindo na minha vida? E é justamente com a sabedoria indoor. E aí, então esse tema sabedolência tem a ver com sabedoria. Exatamente. É justamente a sabedolência indoor, que é a sabedoria junto com... Daqui a pouco eu te falo. Mas quando a gente fala da sabedolência indoor, o que é realmente a sabedolência? Será que é essa sabedoria, uma adolescência, né? Que é uma adolescência da sabedoria? Ou será que é uma invenção de um regionalismo brasileiro? Desperta a curiosidade, eu tô aqui curioso. Não. Quando a gente fala de sabedolência, será que também é um dialeto do Diário Paulista de 1865? Não, quando a gente fala de sabedolência indoor, a gente está falando de um ambiente fechado e é um jeito descontraído de você entender a importância da sabedoria e da resiliência. Essa junção da sabedoria e da resiliência na sua vida, na sua fé e nas suas crenças. Então, no tema de hoje, nós vamos falar dessa sabedoria, que é essa junção de dois pontos importantes e fundamentais que nós precisamos ter na vida. Que nós precisamos ter no nosso contexto quando a gente fala a respeito das nossas crenças, da nossa fé.
E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu quero trazer para vocês um personagem bíblico que eu gosto muito, que é um livro bem pequenininho na Bíblia e que às vezes passa despercebido por muitos cristãos, mas que fala sobre essa sabedoria e essa resiliência, que é o livro de Ruth, a vida de Ruth. E aí eu queria te pedir, Batista Benson, para você estar lendo aí pra gente o texto de Ruth, que você aí na sua casa, abre a sua Bíblia, no texto de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 19. Perfeito. Então vamos lá. Eu queria que você, juntamente conosco, fizesse a leitura desse texto. Vamos entender que contexto é esse envolvendo Ruth, né? E que tem a ver com esse tema curioso de hoje, sabedolência indoor. Bem, diz assim o texto, verso 6 de Ruth, capítulo 1. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para com vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Verso 9: o Senhor permita que vocês casem de novo, e cada um tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Verso 14. Aí elas começaram a chorar outra vez. Então, Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, no versículo 16, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte me separará da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até a cidade de Belém. Amém. Queridos, quando a gente vai estudar um pouco, se aprofundar um pouco na vida de Ruth, a gente percebe alguns contextos importantes. Esses versículos que o patriarca Batista Benson colocou pra gente, eles citam justamente um momento muito importante de decisão na vida de Ruth. Ali ela precisava tomar uma decisão importante que teria consequências pro resto da sua vida. Quando você estuda a vida de Ruth, você percebe que esse contexto, ele ocorreu justamente quando Noemi, ela se casou e teve 2 filhos. E o marido dela chegou a falecer. E ela ficou sendo cuidada pelos 2 filhos e pelas 2 noras. Perfeito. E os filhos, eles não tiveram outros filhos. 10 anos depois que o pai havia morrido, eles morreram também. E Ruth se viu sozinha na cidade com 2 mulheres, que eram as suas noras. E naquele momento, Ruth, ela ficou sabendo que no seu país, que nas suas terras, estava havendo prosperidade.
Noemi ficou sabendo que estava havendo prosperidade. O que Noemi decidiu? Noemi olhou para Ruth e olhou para sua outra nora e disse assim: não, eu vou para minha cidade porque lá tem prosperidade. Certamente pensou, lá tem parentes meus que podem me ajudar. Então, eu vou para a cidade, mas vocês não precisam ir comigo. Voltem para a casa dos seus pais. Por quê? Porque Noemi, ela não sabia qual o futuro que estava preparado para ela, seria um futuro próspero ou não. Então ela falou: volta para os seus pais. E esse momento que o patriarca leu para nós é justamente o momento da insegurança, do conflito, é o momento da decisão. Que elas precisam decidir: eu volto para minha família, eu não volto para minha família, eu continuo com Noemi, eu fico na minha cidade, eu vou para onde ela está. Porque isso diria todo o processo da vida delas como seria. E após esse texto lido pelo Batista Benson, a gente vê e percebe toda uma mudança de história na vida de Ruth, aonde aqueles que conhecem a genealogia de Jesus percebem que essa atitude de Ruth levou ela a participar da genealogia de Cristo. Um momento que fez diferença em toda a história, né? Um momento que fez diferença em toda a história. E o que fez com que isso tudo mudasse, impactasse dessa forma a vida de Ruth? Justamente porque naquele momento Ruth conseguiu desenvolver nela a sabedolência em dor. Porque Ruth, naquele instante, ela conseguiu entender que ela precisava ter resiliência e que ela precisava ter sabedoria. E aí, quando a gente fala de resiliência e sabedoria, muitas vezes isso são palavras vagas, né? As pessoas olham para nós, você tá passando por um momento difícil e a pessoa olha para você e fala: você precisa ser resiliente, você precisa ser forte. Sim. As pessoas olham para você e falam assim: não, você tem que ser sábia. Você não está sendo sábia no seu casamento, você não está sendo sábia na sua liderança, você não está sendo sábio no seu ministério. Agora, o que realmente é ser sábio? O que realmente é ter resiliência? E aí eu quero nesse início de programa, falar justamente sobre esses conceitos básicos para você. O que é ser resiliente? Você conseguir ser resiliente é a capacidade que cada indivíduo tem de lidar com situações adversas, mas não apenas de lidar com essas situações, mas é de conseguir lidar, conseguir superar, conseguir passar pela pressão, conseguir passar pelos obstáculos, pelos problemas e reagir de forma positiva a elas, sem entrar em conflito com o seu psicológico, com o seu emocional. É conseguir tirar o melhor daquilo. Porque situações difíceis a gente está sujeito a passar. Todos nós vivemos num mundo onde inicialmente Adão e Eva foram expulsos do paraíso, saíram do Éden, e que nós estamos sujeitos a diversas circunstâncias. Nós estamos sujeitos a aflições, nós estamos sujeitos a dificuldades, nós estamos sujeitos a dores, nós estamos sujeitos a doenças. Agora, como passar por essas aflições tirando bom proveito delas? Isso é ser resiliente. É o que Ruth foi. Ruth, ela foi extremamente resiliente porque aquele era um momento de sofrimento para ela. Ela estava passando por um momento de dor. Ela tinha acabado de ficar viúva. Ela ficou viúva sem ter filhos. E ela ficou viúva sem ter para onde ir e o que fazer. Eram 3 mulheres viúvas dentro de um lar, numa sociedade que naquele momento a mulher não tinha muita voz, não tinha muita palavra, e que ela precisava tomar a decisão de voltar para a casa dos seus pais ou continuar com a sua sogra. Ela precisava naquele momento superar o seu momento de dor, superar o seu sofrimento para tomar a melhor decisão. Para tomar uma decisão acertada sem entrar em conflito com o seu psicológico, com o seu emocional. E naquele momento, as palavras de Ruth para a sogra dela foram fantásticas.
onde ela olha para a sogra e fala assim: não, eu vou contigo. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo, não importa o que aconteça. É isso que Ruth diz naquele momento. Aí, por isso então que você diz que nesse caso não é apenas uma resiliência comum, é uma sabedolência. Por quê? Porque envolveu aí no caso de Ruth não só resistir, né, o sofrimento, a dor, mas começar a nascer ali um foco de fé, né, de confiança, de uma crença que pudesse levar ela em algum lugar. Perfeito. E aí é nisso que você diz que essa sabedolência, ela então é um pouco além do que essa resiliência comum, porque agrega esses valores, seria isso? Perfeito. Porque ela consegue desenvolver uma crença dentro dela que não a limita de fazer as coisas, mas que gera nela uma fé aonde ela decide fazer mesmo sem saber qual é o futuro. O que tem para ela lá na frente. E aí quando a gente fala de sabedoria também, para trazer o conceito também de sabedoria, que muitas vezes a gente está acostumado a ouvir dentro das igrejas, dentro do nosso ministério, com a nossa liderança, o que é realmente essa sabedoria? Eu costumo dizer que a sabedoria é quando você desenvolve uma capacidade que poucas pessoas têm. Porque ela não está relacionada só com idade. E ela também não está relacionada só com experiências. Mas a sabedoria é a capacidade que poucas pessoas têm de aprender com as suas experiências ou com experiências de outras pessoas, reconhecendo os erros, reconhecendo as falhas e trabalhando em cima disso para corrigi-las. Isso é sabedoria. É quando você não apenas passou por experiências. É quando você não apenas tem idade e muito conhecimento, mas é quando você consegue aprender com esse conhecimento. É quando você consegue aprender com essas experiências. Perfeito. Às vezes a pessoa ela tem muita idade, mas ela não tem sabedoria. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada com a vida. Às vezes a pessoa ela tem muito conhecimento, ela é culta, ela tem muitas faculdades. Né? Ela se formou, tem faculdade, tem a graduação, a pós-graduação, o mestrado, é doutor. Mas todo aquele conhecimento não desenvolveu nele sabedoria para conseguir usar esse conhecimento em favor de um crescimento, em favor de levar às pessoas um bem maior, de fazer para si um bem maior. Às vezes, tanto conhecimento desenvolveu nela só arrogância, né? Quantas pessoas, né, Batista, a gente conhece que tem muito conhecimento, que esse conhecimento só serviu para gerar arrogância. Sim, vários. Mas que não são sábias. E Ruth, ela mostra nesse contexto da história dela com Noemi, da história dela de viuvez e de sofrimento, que ela conseguiu desenvolver essa sabedolência em dor. Porque ela conseguiu juntar a sabedoria com tudo aquilo que ela já havia aprendido. Ela conseguiu juntar a resiliência de conseguir ser forte naquele momento para desenvolver uma fé e uma crença que fez com que ela olhasse lá na frente, que fez com que ela tivesse um amor profundo por Noemi, que ela não abriria mão de Noemi. Então, você está dizendo que isso tudo criou um ambiente interno envolvendo tudo isso: fé, crença, capacidade de superação, ponte para o futuro, enfim, tudo isso. Perfeito. Isso seria a sabedolência indoor, ou seja, a criação de um ambiente interno tão favorável, tão propício, que agrega todos esses valores do que aconteceu, dos seus eventos que porventura possa ter gerado alguma dor, algum trauma, alguma coisa, e ao mesmo tempo desenvolver uma capacidade de foco. Seria isso? Perfeito. Exatamente isso, Batista. Exatamente isso. Porque quando a gente vê essa história de Ruth, a gente vê ela contada de forma muito rápida. São apenas 4 capítulos na Bíblia. Mas quando a gente para pensar no ser humano e na construção histórica do ser humano, certamente Ruth não tomou essa decisão baseada no acaso. Ruth tomou essa decisão
por uma história que ela já vivenciou na vida dela. Porque ela se casou com ela se casou com seu marido ali, o filho de Noemi. E naquele casamento, ela conseguiu aprender no decorrer dos 10 anos em que ela esteve casada, ela conseguiu aprender quem era Deus. Ela desenvolveu um relacionamento com Deus que foi gerado pela sua família, porque Noemi, ela era da família de Moabitas. Só que ali, casada com o filho de Noemi, ela conseguiu aprender quem era Deus. Tanto é que ela vira para Noemi e fala: o seu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Ela não disse isso por acaso, por não ter aonde ir. Porque pela própria frase de Noemi, você vê que ela tinha para onde ir. Volta para casa dos seus pais. Ela tinha família. E como a outra cunhada, ela poderia ter dito isso, falado: não, eu vou voltar para casa dos meus pais, porque é meu porto seguro. Perfeito. Mas não. Naquele momento, ela olhou e ela se lembrou da história. Ela se lembrou de tudo que ela havia aprendido no decorrer dos 10 anos que ela teve de casada. Ela se lembrou de tudo que ela havia aprendido com aquela família, com aquele povo. Se lembrou dos momentos bons, se lembrou dos momentos ruins, porque certamente devem ter existido. Se lembrou das dificuldades que havia passado, das alegrias que havia passado, dos milagres que Deus havia feito. E quantas vezes, né, Batista, a gente vê isso dentro dos próprios cristãos. Pessoas que muitas vezes são tão amarguradas com a vida. São pessoas que são tão infelizes com a vida, que não conseguem aprender com a própria história. Que não conseguem olhar com um sentimento de gratidão, de amor, de resiliência e de sabedoria para uma história que muitas vezes Deus já fez tanto, né? Que muitas vezes tantas pessoas ao redor se dispuseram a cuidar, a amar, a oferecer o melhor para a vida delas, mas que não conseguiram aprender nada, não conseguiram desenvolver a sabedolência em dó, não conseguiram no momento do conflito aprender com a própria história. Linkar todos os fatores. Linkar todos os fatores. Ver, lembrar de tudo que já passou e de tudo que já desenvolveu habilidades e competências para vencer. Não conseguiram olhar e desenvolver sabedoria para aprender com os próprios erros, com as próprias falhas, com o erro do outro, com as falhas do outro. E a tirar do exemplo de Ruth, Ruth olhou e Ruth desenvolveu naquele momento todo esse contexto. Ela conseguiu linkar, fazer com que esse ambiente fechado entre a sabedoria e a resiliência levasse ela para a melhor decisão da sua vida, que foi a decisão de seguir a sua sogra. Então, Mariana, talvez a sabedolência em Dora, ela consegue explicar um pouco essa dificuldade que às vezes as pessoas têm de entender. Quando a Bíblia diz, né, que Deus é o Deus do ontem, do hoje, do eternamente, e às vezes a pessoa, ela deixa esse Deus que hoje ela acredita, acabando virar um passado para ela. Porque acredita num Deus até o momento que tem um evento traumático, um problema qualquer, e aí a partir dali, a falta dessa sabedolência em dó acaba levando a pessoa a amanhã ver o Deus como um Deus do passado, um Deus que às vezes já teve com a pessoa, mas que hoje ela não sente muito isso, talvez exatamente pela falta da sabedolência em dó, né? De ter linkado isso na hora em que o evento traumático acontece. Porque Deus não me ama mais, porque Deus não cuida mais de mim, porque eu sempre servi a Deus, mas Deus me permitiu passar por isso. Quantas vezes, né, Batista, a gente já ouviu isso nos nossos consultórios? Porque ela não consegue desenvolver essa sabedolência em dó, que é esse sentimento
de resiliência, que é esse sentimento, que é essa posição de resiliência, né? Não sentimento, mas essa posição de resiliência, essa atitude de resiliência linkada com essa sabedoria de aprender, de conseguir identificar aonde é que está a minha força. E ao mesmo tempo gerar foco para o futuro. Exatamente. Que é conseguir projetar, fazer a ponte ao futuro. O que eu vivi no meu passado, que pode me ajudar a ultrapassar esse momento que eu estou vivendo hoje, para que eu chegue lá onde eu quero. Perfeito. Né? As pessoas muitas vezes elas erram porque elas olham e falam assim, não, você tem que esquecer o passado. Esquece o passado. Seu passado foi tão sofrido, deixa ele pra lá, esquece ele. Só que a gente, né, que atende em consultório terapêutico, a gente sabe que não é assim que funciona, né? O passado você não esquece. Sim. Você ressignifica. Você transforma. Você usa ele a seu favor. Isso é você ser resiliente. É você saber que você viveu um momento traumático da sua vida e conseguir transformar ele, ressignificar ele ao ponto de fazer uma ponte ao futuro e viver o melhor momento da sua vida. Agora, Mariana, a gente entende, isso não deve ser tão fácil, né? A prática da sabedolência em dó não é tão fácil, né? Parece que assim, falando eu consegui captar tudo direitinho, mas na prática existe dificuldade, as pessoas normalmente apresentam dificuldade para conseguir na prática colocar isso, né? Porque ali, aquele momento que as coisas estão acontecendo e é sempre tão difícil você conseguir olhar para frente quando tudo te puxa para trás, né? Essa reconstrução, Batista, muitas vezes ela é tão difícil. Tão difícil. Por quê? Porque você precisa gerar... Porque às vezes você gerou dentro de você um hábito. Sim. Um hábito de se sentir fracassado. Um hábito de achar que você não é capaz. Um hábito de olhar para o passado como sendo a fonte da sua vida e você está preso ali. Perfeito. Você gerou um hábito de só olhar para as coisas com um sentimento de derrota. E dentro desse hábito, você gerou um caminho neural dentro de você aonde você não consegue ver de outra forma. Porque você precisa gerar... E aí é onde você precisa gerar a neuroplasticidade, que a gente chama dentro da neurociência, né? Que é justamente você conseguir construir outros caminhos neurais, outros caminhos mentais, onde você consegue começar a ver de outra forma. Você consegue construir outros hábitos. Você consegue vencer o trauma, você consegue vencer o complexo, você consegue vencer a dificuldade. Perfeito. E às vezes, para gerar esse novo caminho, você não consegue fazer sozinho. Você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda muitas vezes de um terapeuta, sabe? De alguém que tenha capacidades e habilidades emocionais, psicológicas, de conhecimento para te ajudar a sair dali. Porque muitas vezes você não vê. E aí, dentro da psicanálise, nós temos um conceito que nós chamamos do conceito de... que é o quê? O contra-ego que se repete, um antigo script doentio. O que é esse contra-ego dentro da psicanálise? Na psicanálise, esse contra-ego, ele é uma patologia inconsciente. Ou seja, uma doença emocional. Uma doença que está ali dentro da sua personalidade. Ele é uma patologia da sua personalidade. E esse contra-ego, ele se desenvolve de uma forma tão sutil, tão subliminar, que muitas vezes, né, a gente ouve dentro da igreja, de uma forma tão discreta, que a maioria das pessoas, elas nem percebem. O contra-ego seria algo dentro de você lutando contra si, contra o seu próprio bem. Perfeito, exatamente. É quando você desenvolve uma patologia, uma doença da sua personalidade dentro de você, que está lutando contra você, que está te fazendo ficar cada vez mais doente,
que tá te fazendo ficar cada vez pior. Caramba. E você não percebe. Tudo no inconsciente isso. Tudo no inconsciente. Você trabalha contra si mesmo. E aí, quando a gente fala desse contra-ego que se repete, um antigo script doentio, é justamente aquilo que eu comecei a falar no início desse programa. Que é aquela pessoa que olha e fala assim, meu Deus, mas eu troco de namorada, a situação é a mesma. Eu troco de cidade, a situação é a mesma. Eu troco de estado, a situação é a mesma. Eu troco de emprego, a situação é a mesma. Muitas vezes eu troco de igreja, a situação é a mesma. Quantos líderes bons, cheios de capacidade, a gente vê pular de igreja em igreja, de ministério em ministério, porque não conseguem lidar com os conflitos. Porque não conseguem lidar com a dificuldade, porque não conseguem lidar com a fofoca, porque não conseguem lidar com a autoridade. E isso vai se repetindo na sua vida. Isso é o contra-ego que se repete, um antigo script doentio. Agora, o que eu quero lhe dizer com isso? Eu quero lhe dizer, meu querido, que quando você chega nesse estágio, aonde essas coisas estão se repetindo na sua vida e você olha e fala assim, eu nem percebia, eu não sei mais, eu não sei como lidar com isso. É onde isso virou uma patologia. E aí você precisa de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, enfim, você precisa de uma ajuda profissional para te ajudar a sair daí. Por quê? Porque já virou uma doença, já virou uma patologia. A dica que já virou uma doença, uma patologia na personalidade é isso ir se repetindo, é isso? Exatamente. Ou seja, eu saí dessa igreja e eu culpo Deus e o mundo. Exatamente. Vou para outra. Um pouco tempo depois eu culpo Deus e o mundo, vou para outra. E assim também dentro de departamentos, dentro de empresas, na vida profissional, e tem gente que faz isso até com casamento, né? Exato. Tá num envolvimento ali, aí não, tá tudo ruim, isso aqui não dá, pula pro outro. E vai pulando, e isso é a característica desse contra-ego. Dessa patologia, exatamente. Porque o que acontece? Quando está no início, você consegue trabalhar exatamente a sabedolência. Talvez você esteja aqui conosco hoje, nesse programa Sexta Hora, e como Batista Benz começou esse programa hoje, ele começou justamente dizendo que a gente está aqui para trazer claridade ao seu ambiente de escuridão. Esse é o nosso papel de programa Sexta Hora. E aí, quando nós trazemos esses conceitos para vocês, você olha e fala assim, te desperta, te dá aquela luz, você olha e fala assim, meu Deus, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Tá me faltando sabedoria, tá me faltando resiliência, eu não tô conseguindo juntar as duas coisas para eu romper na minha vida. E a partir desse despertar, você consegue ir lá para frente. Você consegue romper, você consegue quebrar essa situação na sua vida. Perfeito. Porque você olha e fala assim, não, eu consigo fazer isso. Eu dou conta, eu sou capaz, eu consigo desenvolver em mim sabedoria, eu consigo desenvolver em mim resiliência. Deixa eu parar para pensar e refletir aqui na minha vida. Eu não preciso agir assim. Eu tenho experiência suficiente para administrar a minha vida de uma outra forma, de forma mais sábia. Eu tenho uma construção histórica que eu posso trazer e reverter isso ao meu favor. Só que às vezes você tá aí do outro lado, você olha pra gente e você pensa assim, gente, eu não consigo. Agora com essa palestra, agora com esse programa, eu percebo que isso virou um vício na minha vida. Tá ali, virou um loop. Sim. Tá se repetindo o tempo todo e eu não consigo sair disso sozinho, eu não tenho força. Eu não consigo ser resiliente, tá mais forte do que eu. Eu não sei que estratégias usar. Aí, meu amado, é ambiente terapêutico. Porque o seu terapêutico, ele vai usar com você o seu terapeuta, ele vai usar com você ferramentas, ele vai usar com você habilidades, competências que ele tem dentro da profissão para te ajudar a sair dessa que você não consegue sair sozinho. Perfeito. Então, neste programa de hoje, eu quero encerrar esse programa de hoje perguntando para você, te trazendo essa reflexão.
Dentro de você está existindo sabedolência para lidar com circunstâncias difíceis? Dentro de você está existindo sabedolência em dor para você conseguir lidar com os traumas, com os conflitos, com as angústias, com os complexos, revertendo tudo isso que já passou na sua vida a seu favor, construindo uma ponte ao futuro de um ambiente melhor? Você vem conseguindo desenvolver sabedolência em dó? Você vem conseguindo realmente desenvolver um ambiente na sua vida aonde você consegue tratar os conflitos e as dificuldades, aonde você consegue reagir de forma positiva, por mais difícil que a situação pareça? Aonde você consegue desenvolver as suas habilidades, as suas competências para lhe ajudar a ter sabedoria de construir uma ponte ao futuro de algo que você pode ser, como Ruth fez? Ou não? Ou dentro de você não existe mais sabedoria, não existe mais resiliência, não existe força, não existe fé? Será que as circunstâncias da sua vida já mataram a sua fé? Será que as circunstâncias da sua vida já desenvolveram em você crenças limitantes que te impedem de ver o poder do seu Deus e de acreditar que esse poder ele pode te levar a uma proporção muito maior e melhor daquilo que você tem hoje? Exatamente. E aí, se o negócio está muito maior do que você poderia e conseguiria resolver sozinho, você não precisa ter vergonha. Pelo contrário, é uma forma de sabedoria assumir que não dá conta e procurar alguém que lhe ajude. Né, Batista? Já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Quando você consegue perceber que existe algo errado, quando você consegue perceber que não está bem, e você consegue avançar, e você consegue reconhecer isso ao ponto de pedir ajuda. Isso já é uma forma de desenvolver também sabedolência, de ser resiliente e de ser sábio, de olhar e falar assim, não, eu não tenho força de vencer isso aqui sozinho, mas eu vou procurar ajuda. Então hoje eu quero finalizar esse programa com essa pergunta: você conseguiu? Você consegue? Você tem força suficiente dentro de você para desenvolver resiliência? Para desenvolver sabedoria? E para, a partir de agora, tomar as suas atitudes e as suas decisões com sabedolência em dó? Maravilha! Nós queremos aqui agradecer a nossa querida Bispa Mariana, que além de psicanalista clínico, ela também trabalha na área da teologia em psicologia pastoral e nos trouxe esse presente hoje no programa A Sexta Hora, trazendo uma grande novidade, porque muitas vezes alguns até entendem o que é resiliência, outros até entendem o que é sabedoria. Agora, linkar isso tudo dentro de um ambiente fechado na sua alma, para perceber o quanto a união disso é importante. Quando acontece um evento para você que te traz decepção, onde você está tentando ali, e aí tentando levar a vida, mas aí enfrenta uma luta, uma dificuldade e para, exatamente ali por não saber o que fazer. E aí fica a dica da nossa querida Bispa Mariana, que diz para você que é hora de você começar a praticar a sua sabedolência indoor. Saber linkar tudo isso, criando uma projeção, um foco para o seu futuro. Muitas vezes, talvez você esteja passando por isso e já recebeu inúmeros tapinhas nas costas dizendo, ora que melhora. Orar é super importante e talvez seja a base do seu relacionamento com Deus. Mas é exatamente nesse momento em que você busca a Deus que você tem que se perceber e perceber que dentro de você está faltando linkar algumas coisas. Coisas do tipo, por que eu
estou experimentando esse evento, por que eu estou passando por esse momento, por essa história, o que Deus tem a ver com isso, o que Ele pode, o que Ele está tentando, ao permitir isso, trazer para mim, que lições eu tenho que pegar disso, como que eu tenho que usar isso com sabedoria, como é que eu vou conseguir manter o foco mesmo diante da dificuldade. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer essas informações preciosas para você, todos os domingos ao meio-dia, pelo nosso canal no Facebook, Fábrica de Compromissados, e também lá no YouTube, que esse programa vai lá para o nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, de comentar e de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, para que eles possam também sair desse momento difícil das suas vidas. Quero te agradecer por mais uma vez ter estado conosco. Um beijo para você no fundo do coração.